Coisa boa é a gente estar na presença de Deus, não é? É bom estar na casa de Deus. Escute uma verdade que eu vou lhe dizer e eu quero que você fique muito atento a isso antes de lermos o texto. Por favor, olhe para mim aqui. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Sinceramente, digam amém. Amém. A Bíblia registra o fato de um profeta, no início do seu ministério, o profeta Samuel. Ele não tinha intimidade com a voz de Deus. E Deus sussurrava ao ouvido dele, chamando Samuel, e ele não entendia. Ele chamou uma primeira vez e foi para o seu senhor, que ele era um aprendiz dele, e disse assim: meu senhor, o senhor me chamou? Não, não te chamei, volta e vai dormir. E uma segunda vez Deus chamou, ele foi lá: o senhor me chamou? Não, não chamei, pode voltar para dormir. E uma terceira vez Deus chamou de novo, ele foi lá: o senhor me chamou? Eu disse: não, não te chamei, pode dormir. Aliás, se essa voz voltar a te chamar de novo, Samuel, é Deus que está falando com você. Então você escute e responda: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você, para ouvir a voz de Deus nessa manhã, seus ouvidos e a sua alma precisam estar conectadas com Deus que está neste lugar, amém? Então eu peço amorosamente, os celulares deixem eles aí mortos, no silêncio absoluto, não deixe ninguém tirar a sua atenção, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 23 diz assim: porque a palavra da cruz, ela é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o questionador deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? O título da mensagem de hoje é um título de mensagem que vocês, certa vez, já ouviram. Pelo menos quem já foi ao encontro já ouviu essa mensagem. Mas Deus, Ele ardeu no meu coração esse tema. Vamos falar hoje sobre o significado da cruz. O que significa a cruz? A cruz, ela foi um artifício usado pelos romanos que levou a vida do nosso Salvador. Um grande homem que esteve aqui na terra, que pregou, que amou, que curou, que fez prodígios e maravilhas. E condenaram ele à cruz, porque ele precisava morrer pelo meu e pelo seu pecado. E por que ele foi pendurado no madeiro? Ora, os romanos, há quem diga que eles herdam esse costume de cruz, matar numa cruz, e só morriam lá as pessoas que cometiam atos hediondos. Eles herdaram dos cartaginenses, que também os fenícios faziam isso. Por que matava-se na cruz? Porque entendia, esse homem, ele não vale nada, ele é tão amaldiçoado, ele é tão maldito, que nós não podemos deixar o corpo dele ter contato com a terra, para não a terra se tornar maldita, pelo homem ruim que ele é. Por isso que Cristo foi pendurado no madeiro, numa cruz. E você sabe por que Cristo foi pendurado numa cruz? Não foi tão somente para estarmos aqui neste domingo, bem vestidos, cheirosos, saudosos uns com os outros, porque estamos aqui em grande felicidade, não.
Jesus, ele morre lá na cruz para poder resgatar a minha vida e a sua vida, para fazer o homem enxergar a verdadeira sabedoria que vem do alto. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, uma igreja rica, que estava numa cidade muito comercial, mas o povo tinha perdido o sentido da cruz. Achava que cruz era apenas se reunir, comer comida boa e farta, e esquecer o Calvário. E Paulo, ele vem reafirmar a mensagem da cruz. Ele diz, olha, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o puro e genuíno poder de Deus nas nossas vidas. Cruz é isso. O que é cruz? Jesus, ele, ao falar de cruz, lá em Mateus capítulo 16, os versículos 24 e 25, Jesus, ele deixa uma máxima aí, poderosa. Mateus 16, 24 e 25. Amém. Nesse episódio, Jesus tinha sido questionado pelos judeus que pediam um sinal a Jesus. Olha, mestre, nós queremos um sinal, nos dê um sinal de que tu és realmente aquele que as Escrituras falam. E Jesus, ele vai discorrendo, dizendo, olha, nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas, que estava dizendo que ele haveria necessidade de morrer, porque sem sangue não há remissão de pecados, sem derramamento de sangue, né? E mais adiante ele pergunta, inquire aos seus discípulos, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? O que eu represento para elas? Um profeta, um estadista, um influente, me permita parafrasear dessa maneira, um conquistador de multidões, um curandeiro, o que eu sou para eles? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é isso, que é aquilo. E Jesus, que tinha relação com eles, diz assim, e vocês que caminham comigo? O que eu sou para vocês? O que eu represento na vida de cada um de vocês? O que eu represento? E Pedro, como sempre, de forma ousada, ele toma a frente como porta-voz de todos e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, muito bem, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. O que a gente aprende com isso? Antes de eu ler aqui esses versículos. Conhecer a Cristo verdadeiramente, você precisa passar pela cruz. E a cruz, entender a cruz, não está baseado na razão, na inteligência, na psique, no intelecto, na interpretação. Para se passar pela cruz verdadeiramente, é preciso haver revelação. É preciso haver uma visitação do Espírito de Deus na vida daquele que deseja conhecer o verdadeiro significado da cruz. E Jesus, ele vai e diz para as pessoas, se alguém vir após mim, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Essas são as palavras de Jesus, para definir bem o que é o sentido da cruz. Aí eu pergunto para você, a cruz, primeiramente, ela nos convoca para morrer. Não é possível seguir a Jesus
sem morrer, porque cruz fala de morte. E o que é essa morte? Que morte é essa? A própria palavra cruz, ela vem do grego com a palavra stauro, que quer dizer mortificação da carne e desejos. Não há como fazer uma entrada em dois hemisférios, um espiritual e outro físico. Ou a minha mente, ela entende qual é a mensagem da cruz, e eu morro para os meus paradigmas, eu morro para os meus desejos, eu morro para os meus anseios terreais, eu morro para a minha soberba e prepotência humana, minha arrogância carnal, ou então eu nunca verei a glória de Deus. Não há como ser diferente, porque o meu Salvador, o nosso Salvador, Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, porque um dia o homem desobedeceu a Deus e permitiu que a iniquidade entrasse na terra. E não só a terra, o cosmos se torna maldito e amaldiçoado em decorrência do pecado. Mas Deus, Ele é justo. E essa lei foi criada por Ele do mundo espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. E não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E quem podia derramar sangue? Tinha que ser um justo. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala do homem natural, do homem não regenerado. Então não cabe, você não adianta ter etiquetinha de educadinho, ter uma boa formação, não adianta. Se não morrer, não vai poder ver o reino de Deus. É por isso que Paulo fala, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Porque quem pode entender isso? Mas veja, que a cruz também, ela fala, olha, quem quiser me seguir, Jesus diz, se alguém está disposto a me seguir, ele precisa tomar a sua cruz. Ele tem que decidir morrer para si mesmo, para os seus desejos, os seus anseios. A gente vive um mundo tão bombardeado de informações, e a gente se preocupa muito com aqui e agora. A gente está muito preocupado com as coisas desta vida, agarrado, preso. E isso é uma âncora que pode nos impedir de conhecer e ver a glória de Deus. Um jovem rico chega para Jesus, com seus paradigmas engessados, autopiedoso, ele diz, bom mestre, que faço eu perder a vida eterna? Você vai acreditar no que eu vou te dizer? Em outras palavras, ele disse para o jovem, ele disse, sim, o que o senhor disser. Se ele chama ele de bom, está chamando de perfeito, então o que tu disser é verdade. Guarda os mandamentos. E ele cita somente mandamentos relacionados dele, do homem, com os homens. E ele diz, não, isso eu faço desde criança, estou top, cumpri toda a lição de casa. Certo? E o jovem era rico. Falta-te uma coisa, para você morrer completamente. É mesmo? Pois diga, eu vou logo cumprir. Para você morrer completamente. Como existe uma âncora no teu coração, que é o amor ao dinheiro e à riqueza, porque você confia nela. Se você quer morrer mesmo, vá, venda tudo que você possui, dê aos pobres, venha, siga-me, e você terá um tesouro no céu. Por que Jesus pediu isso? Porque lá no coração dele, ele sabia o que estava lá. Deus, Ele nos olha dos céus à terra, todos nós estamos com a alma desnuda diante dos olhos de Deus. A gente não consegue enganar nem a nós mesmos. Deus sabe as intenções do nosso coração. Ele vai para a casa também de outro homem rico, Zaqueu, e ele não pede um pão francês a Zaqueu.
Ele não pede uma amêndoa para comer, porque ele já conhecia o coração de Zaqueu. E Zaqueu, Jesus pediu nada. E Zaqueu, eu quero declarar algo aqui neste lugar. Eu quero declarar que hoje eu vou vender metade dos meus bens e vou doar aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém no ofício da minha profissão, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus olha o coração sincero daquele homem e diz: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Deus não condena ricos, eu quero deixar isso muito claro. Deus condena aqueles que colocam o seu coração, destronam o Senhor Jesus e colocam outra coisa lá. Seja o que for, riqueza, a mulher, os estudos, os filhos, sei lá, o que for. Então a cruz nos fala de morrer, porque ele diz morrer para os desejos, porque para morrer, levar a cruz sobre si, e eu preciso querer, se alguém, eu para salvar, essa palavra do sopatrus, é tirar da aniquilação, é voltar a entender. Ele diz, para salvar você tem que perder, e perder é destruir por completo. Você me entende? Não é meia boca, não é meia medida. Deus, ele não negocia com a gente no tocante ao coração. Ele quer a gente por completo. Não adianta a gente querer viver uma vida de disfarçatez. Não adianta a gente querer enganar a Deus. Não, eu sou teu, eu sou todo teu. Quando na verdade não é. E nós sabemos quando somos ou não totalmente do Senhor. E não tem jeito. Essa condição sine qua non, não tem jeito. Ou eu morro na cruz de Cristo, ou eu não consigo ver a vida eterna. E não tem como fugir dessa maneira como o Senhor criou. Porque a cruz também, ela não é só morte, ela é um chamado para a vida, e isso eu acho tremendo. Jesus disse, olha, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse se encontrará. No capítulo 1 de Coríntios, do texto que lemos, 18 a 23, do capítulo 1, Paulo, ele começa e diz assim, onde está o escriba? Falando de sabedoria, de verdadeiras escolhas. Onde está o inquiridor deste século? Onde está? Ele pergunta, cadê? Onde estão esses homens? O escriba, ele era o doutor da lei, versado na lei, conhecia tudo. Ele conhecia tudo da lei. Ele era para, em tese, saber quem de fato era o Messias. Mas você sabe quem foi que matou Jesus? Condenou ele à cruz? Foram eles mesmos, os doutores da lei. E o inquiridor deste século, quem é? Na época de Paulo, eram os filósofos gregos, que eles traziam um merchandising de conhecimento grande, para encontrar as verdades sobre a vida. É diferente dos dias de hoje? Claro que não. Vá numa livraria. Ontem mesmo, a Marina falou que, olha, eu trabalho numa livraria, o que mais entra lá é livro de autoajuda, livro de não sei o que, de libertação, livro não sei de quê, vou conquistar meu nirvana espiritual, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Oh. E diante de muitas verdades, nessa época também se pregava a mesma coisa, porque eu vejo, na minha concepção, que a história ela é cíclica, só muda os tempos e as pessoas, mas os erros são sempre os mesmos. E Paulo pergunta, cadê o inquiridor deste século? Onde estão os inteligentes? Porque eu quero dizer que a verdadeira sabedoria, Paulo diz, é a sabedoria que vem de Deus. Porque ela aniquila a loucura dos homens. Os homens não conseguem compreender. E Paulo vai mais além, ele diz, olha, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque para ele tudo parece loucura e não tem razão para poder acreditar. Mas o homem espiritual, ele discerne bem a todos e por ninguém ele é discernido. Isso é cruz. Isso é cruz da vida da gente. A cruz, ela confronta os nossos reais interesses, porque ela diz, Jesus disse, negue-se a si mesmo, não é o que eu quero, não. Paulo diz assim, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz escravo, doulos,
do grego. Eu sou escravo, então eu me tornei, não tenho mais liberdade. Eu resolvi trocar a minha liberdade pela cruz de Cristo. De forma que eu não decido mais por mim. Porque, veja bem, um escravo daquela época, ele até para comer, ele tinha que pedir ao seu senhor. Para casar, ele tinha que perguntar ao seu senhor se ele autorizava ele casar e a pessoa com quem ele queria casar. Você entende isso? Para dormir, ele só dormia autorizado. Isso fala de morte. Quando a gente morre na cruz com Cristo, a gente entrega toda a nossa vida e a gente já não é mais nós mesmos. A gente não pode mais querer ressuscitar um morto que morreu. Se eu morri, eu tenho que estar bem enterrado. A minha natureza, ela não pode mais vingar na minha carne. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, nós não olhamos mais a ninguém segundo a carne, mas nós agora vemos pelo prisma do Espírito. A cruz fala disso. Se a gente não age assim, então a gente está ressuscitando de novo, não pode. Temos que estar mortos para o pecado e vivos para Jesus. Não tem como ser diferente. Está borrando tudo aqui. Soltaram os lacrimogêneos aí, eu acho que foi, viu, André? Amém. E esse negar não é somente negar, ela requer atitude, não é só palavras. O verbo é no imperativo, tome a sua cruz. Não é uma sugestão, é uma ordem. Eu que sou militar, para mim é muito fácil entender isso. Eu sou acostumado a cumprir ordem. Meu trabalho é um adágio, você diz assim, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo e acabou. Não há questionamento. Ah, Senhor, mas... mais nada. Ou é ou não é. Ou morre ou não morre. Engraçado que essa atitude, eu preciso querer. Veja que esse contraponto que ele faz entre vida e não vida. Vida e não vida. A gente se afadiga na nossa vida atrás de tantos deleites para ter, aspas, vida. Estuda-se, ganha dinheiro, ganha prestígio, nome, projeção, monta império, patrimônio, não é verdade? E ele tem vida sem Deus? Não tem. Lucas capítulo 12, Jesus registra a parábola do rico insensato. E aquele homem estava regaladamente sentado em sua casa, e naquele ano seus campos produziram muito, muito. E ele diz na sua alma, o que farei eu? Os meus campos produziram muito, não vão caber nos meus celeiros? Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros velhos. Vou construir celeiros novos para a minha vida, felicidade. E eu vou juntar tudo, e junto tudo, colheu tudo, juntou, encheu, deixou tudo abarrotado de cereais. Aí ele declara, na força do meu braço, dorme, come, bebe, folga, ó minha alma, porque tu tens depósito para muitos anos. Aí sabe o que o Senhor diz? Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens oferecido, o que tu tens construído, tudo o que você construiu, você vai deixar para outros, porque você foi louco e insensato. Então eu quero dizer nesta manhã, a cruz de Cristo nos leva a morrer para os nossos desejos, nos leva a morrer para os nossos anseios, e dizer, Senhor, eu estou morto, fala-me a tua vontade, que eu quero cumprir a tua vida na minha vida, aleluia. E que loucura é essa? Quando ela confronta os nossos reais interesses.
A pastora Kelly trouxe uma mensagem inspiradíssima domingo passado. Que mensagem, pastor Márcio. Sua branquinha está botando quente no mundo espiritual, viu? Gente, aquilo ficou remoendo dentro de mim. Olha, ela diz, poxa, então, a desobediência, ela é o retrato de uma falsa identidade com Deus. Quando eu não quero morrer, eu estou sendo desobediente. Se eu sou desobediente, então eu não tenho identidade com Deus. Porque Ele também disse que quer me seguir. Seguir é seguir nas pisadas do Senhor, ser como Ele é, ver como Ele vê, ouvir como Ele ouve, é morrer os teus sentidos físicos e permitir nascer os sentidos espirituais. Os olhos verão a glória de Deus, as mãos apalparão e darão vida a outros, o olfato, ele vai sentir o cheiro do milagre, ele vai sentir as coisas de Deus. É ser diferente. Eu levei tempo, queridos, logo que aceitei a fé para poder entender isso. Porque eu dizia, puxa vida, peraí, mas então não tenho liberdade, eu vou morrer, e como é que é isso, a minha vida? Caramba, Jesus, acho que tu é cruel demais. Eu dizia isso para Deus. E Ele me levava a palavra para entender, não, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Vida eterna começa aqui. Você tem paradigmas errados e concepções distorcidas do que é vida. Vida não é querer ser grande. Vida é mesmo sendo grande, mas nunca deixar de ser servo de todos. Vida não é ser inteligente ao extremo, não é nada disso, ou se achar isso. Vida é você se reduzir a ser servo daqueles até que indoutos são para ganhá-los para o meu reino. Isso é vida. Vida é você não querer estar nas primeiras fileiras, ou então encabeçando os primeiros lugares e sendo ovacionado por todos. Não, não. Vida, eu vou te dizer, é você se tornar o último de todos, porque sou eu que te exalto, sou eu que te reconheço. Isso é vida. Eu disse, puxa, mas isso é tudo diferente do que eu aprendi. E quando eu comecei a me permitir desgastar pelo Evangelho, gente, os momentos mais felizes da minha vida era quando eu pegava a juventude em Fortaleza, e eu de madrugada fora, eu ia entregar sopões, entrava nas bocas de fumo, nas favelas, e quando entrávamos lá e fazíamos orações, as pessoas confessavam a Jesus, elas ganhavam vida e libertação. Meu Deus, eu chegava em casa com a alma lavada, no sentimento de ter agradado a Deus. Isso é bom demais. Isso é vida. Isso é vida. A desregulada é tudo, Jesus. Ô, glória. Tem jeito não. Eu quero ser durão, mas não sou não. A cruz, ela é o único caminho, a verdadeira sabedoria. Não adianta. Eu achei lindo ouvir a Fernanda, no dia que ela chegou do encontro, e ela se mostrou bem racional nas suas atitudes. Mas chega uma hora que ela se rende ao Senhor. Ela diz, ó Deus, eu desisto de querer entender no meu intelecto. Me conduz aí, sopra no veleiro aqui, Espírito Santo, que eu vou singrar os mares da vida para a glória do teu nome. Eu desisto de entender. Eu só quero te adorar, só isso, só quero te adorar. Isso é lindo, gente. A irmã Angélica tem um testemunho lindo e maravilhoso, muito forte do que Deus falou com ela. Não te estribes no teu próprio entendimento. Desista, queridos. A fé, ela não é racional. A cruz de Cristo, ela não é racional, não é. Mas uma coisa eu te digo,
Enquanto as drogas, que são o êxtase da sociedade de hoje, elas levam os homens às grandes experiências físicas no corpo e aprisionam eles para um caminho de morte, porque eles fazem isso compulsivamente, porque aquilo domina a alma deles. Escute isso aqui que eu vou dizer. Uma vez que nós morremos para Cristo e vivemos uma vida de defunto aqui na terra, defunto cheio da glória de Deus, diga-se de passagem. Queridos, é mais forte. Oh, minha filha, Deus abençoe teu marido, viu? Então, essa vida que levamos, o pastor Márcio não me deixa mentir sobre isso, o pastor José Carlos, e outras pessoas também, irmã Lourdes, quando a gente começa a ter as experiências metafísicas do reino de Deus, do Espírito Santo, você se torna um viciado. Mas aí você se torna um viciado pela vida, por estar mais vivo e dando vida às pessoas. É fabuloso, é maravilhoso, é confortante. A cruz, ela garante-nos a remissão dos nossos pecados, cura em todos os sentidos e paz derivada da reconciliação com Deus. Escute bem, Isaías 53, a partir do versículo 4, a palavra está clara, porque Ele levou sobre si as nossas transgressões. O nosso pecado foi colocado sobre os ombros dEle, e pelas pisadas dEle, nós nos tornamos sarados. Sarado não é musculoso não, tá? É sem as enfermidades. Existe um câncer hoje, que as pessoas não dão muito valor, não dão crédito. Existem muitos livros de autoajuda hoje, para fazer a pessoa ter uma vida diferente e feliz. Há ferramentas, inclusive, para isso. Mas eu digo, são todas pseudas ferramentas. Ok? Por quê? Porque quando olhamos para a cruz e recebemos a morte de Cristo nas nossas vidas, a palavra ela é muito clara. Ela nos deixa aqui essa tarjeta vermelha, mas abaixo vai dizendo, não é? Porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi por causa nossa que ele subiu à cruz. O que prendeu Jesus ali na cruz não foram os pregos, foi o amor que ele tinha por nós. Gente, eu quando olho para o sacrifício de Cristo por mim, eu disse, Deus, olha, eu não mereço não, Senhor. Eu não mereço tanto amor desse jeito. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, porque Deus, ele realmente é isso, ele nos constrange, ele nos cerca. Eu lembro-me do Ravel dizendo certa vez aqui, ele disse, olha, porque onde eu estava, Adão me cercava, o povo de Deus me cercava, até que eu fui vencido. Viver a cruz de Cristo é isso. É permitir que o Deus verdadeiro visite a nossa vida, nos confronte, nos mude. Eu dizia a Deus, diante de muitas religiões, fui criado em colégios cristãos, católicos, né? Muito bem criado, tinha lá os rituais e tal, fiz alguns também. Aí quando me falaram da cruz de Cristo, aí eu ficava, peraí. Assim, Deus, eu sei que Tu existe, independente do que tudo que me falaram. Eu queria que o Senhor se revelasse a mim verdadeiramente, que eu não quero ter uma religião, eu quero ter um pacto contigo. Aleluia. Gente, a primeira vez que o Altíssimo falou comigo, olha, me ensinaram no Ceará que homem não chora. Uma falácia isso aí, viu? Quando, pela primeira vez, eu tive contato com esse Deus, que Ele falou lá no meu coração, eu não suportei. Disse, meu Deus, como Tu fala comigo que sou pó? Como o Senhor faz isso?
Deus dizia: eu te amo, filho. Puxa, tu me ama mesmo. Tá bom, tamo junto então. Tamo junto. E Deus é lindo, gente. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Quando eu olho para isso e eu vejo que os pecados foram levados sobre Ele, então o peso do pecado não está mais sobre a minha vida. E como o peso do pecado não está mais sobre a minha vida, então as bolas de ferro que estavam nos meus pés, elas não vão me impedir de romper as fronteiras com Deus, de mergulhar no poder de Deus, de ganhar o mundo para Cristo, de anunciar todos os dias: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, aleluia! E eu gosto de dizer o seguinte: há uma conspiração espiritual em conta disso, porque se não tem mais transgressão, não tem mais cobrança. Não tem mais cobrança. É como alguém que tinha uma folha corrida suja, se pegasse a identidade dele, nas viaturas de polícia, prendia na hora. E Jesus vem, limpa ele. Sei. Quais são as dívidas dele? Fala aí. Fala que o cheque aqui está assinado em branco. O que ele deve? Isso. Tá bom. Está assinado aqui em branco e rasga a dívida dele. A dívida que ele tinha no passado, no presente e aquela possível que ele possa adquirir. O cheque está aí só para você colocar o valor, porque a conta já está paga. Foi isso que Jesus fez por mim, por você na cruz do Calvário. Não há mais reivindicação de Satanás sobre a tua vida. Você é mais que vencedor em tudo aquilo que você empreender para fazer. O diabo não pode mais dominar a tua mente. Não há lugar para depressão, não há lugar para insônia, não há lugar para ansiedade, não há lugar para covardia, para medo. Sabe por quê? Porque você é livre. Aleluia! A cruz de Cristo é isso. A cruz de Cristo nos proporciona a redenção da servidão do pecado, como falei. A cruz nos permite acesso direto. Isso aqui é poderoso. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19 e 20. Projeta aí. Esse aqui, bota aí. Esse aqui é bom a gente ver bem bonitinho. Vamos dissecar esse versículo aqui. Certo? Esse aqui é lindo demais, gente. Misericórdia. Eu quando li, eita, eu me tremi todinho. Quando o Senhor revelou: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Fala de quê? Da cruz. Pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, era só nosso, Ele já inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, morreu por nós, e tendo um grande sacerdote à casa de Deus. Veja aqui que o autor aos Hebreus, ele diz: olha, quando você entrar na presença de Deus, não entre de qualquer maneira. Não entre de qualquer maneira. A tua mente, teu pecado está na cruz. Então, quando você entrar, entre sabendo quem você é. Ousadia, essa palavra, eu fui ler e estudar, ela fala de entrar sem medo, entrar convicto, entrar sabendo quem você é. Até na vigília aqui eu dei um exemplo. No meu trabalho tem um crachá para poder entrar. Como eu não sou golpista e sou de lá de verdade, eu entro, passo nas catracas, pego o meu crachá e entro para trabalhar. Não tenho um pingo de medo. Por quê? Porque eu faço parte de lá. Agora, se a minha identidade é duvidosa, se eu estou querendo dar um golpe, se eu sou um charlatão e quero entrar lá à força, então eu já não tenho ousadia, eu tenho medo, porque eu tenho um sentimento de culpa. Mas quando o meu corpo, a minha mente está lavada e remida no sangue do Cordeiro, que Ele me inaugurou um novo e vivo caminho, eu posso entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, onde somente um homem, uma vez por ano, podia entrar. E Jesus abriu e disse assim: olha, todo aquele que crê agora pode entrar.
Então você pode na sua casa dobrar os seus joelhos, dizer: Pai, Paizinho querido, eu estou aqui. Então o Senhor ouça-me, escute-me, entre nessas experiências de ousadia com Deus. Isso é poderoso, gente. Creia na sua oração. Acredite na eficácia da cruz sobre a sua vida. Acredite. Tenha ousadia. A experiência da cruz é algo tão poderoso, o tempo não nos permite mais. Segundo os Coríntios 5,15, por favor. Olha só. Segundo os Coríntios 5,15. E ele morreu por todos. Quem é esse ele? Jesus. Qual era a finalidade? Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para morrer para si. Viu aí? Ele morreu por todos. Para que os que estão vivos agora, os zumbis da Jerusalém Celestial, me permita dizer assim, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, vamos a um pouquinho de razão agora, tá bom? Eu sei que você se amarra em razão. Vamos aqui um pouquinho da razão. Depois a gente entra aqui no mistério. Vem cá. Será que a cruz é isso mesmo que dizem que é? É claro que ela é. Sabe por quê? Como é que a cruz faz um homem covarde, medroso, leviano, que negou a Jesus 3 vezes, esse homem, depois da experiência da cruz, ele abre o peito diante de uma multidão, declara sua fé para ninguém esconder: eu sou de Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos de vossos pecados, para que cheguem tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele exclama isso. Um covarde, um medroso, morreu e renasce agora um homem cheio de fé, um homem cheio da graça de Deus, onde contam os historiadores, os biógrafos, eles contam que Pedro, ele enfrentou uma morte de cruz também, mas ele disse: olha, não me crucifique como meu Senhor, eu não sou digno de morrer como ele morreu. E dizem que eles crucificaram ele de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como o Senhor. Como é que Deus pega? A cruz faz isso. Ela pega um homem iracundo, bruto, só falava em descer o braço. Quem era esse homem? Incrivelmente, João, evangelista. Jesus vai entrar na aldeia dos samaritanos, e os samaritanos rejeitam: não vai entrar aqui não, tem vez aqui não. E João: ei, chefe, vamos clamar aqui ao Senhor para cair fogo do céu, consumir essa aldeia de samaritanos, que é isso que eles merecem. Que é isso, João? Não é assim, meu filho. Aí depois ele lá nas epístolas: filhinhos, amados, não pequeis. Cheio de amor. A cruz faz isso. A cruz é tão arrebatadora. Vamos falar de exemplos mais novos, para os dias de hoje. O filme Paixão de Cristo, lembram dele? Mel Gibson, lindo, maravilhoso. Eu vejo, eu choro ainda. O protagonista do filme, Jim Caviezel, acho que é isso a pronúncia. Não me condene, por favor. Tá? Esse homem, ele foi convidado por Mel Gibson para fazer o filme Paixão de Cristo. Gente, eu fiquei impactado de ouvir aquilo. Ele disse que Mel Gibson orientou ele, dizendo: olha, não, eu quero dizer que eu te convidei, mas eu quero dizer que, poxa, você é um ator que tem um naipe aí mais elevado. Depois que você fizer esse filme, as portas poderão se fechar para você, com outras produtoras.
Disse, não, mas eu quero fazer. Não, mas você não está entendendo. Eu quero te livrar desse papel, porque, olha, vai requerer muito e pode prejudicar a tua carreira e tudo. O Mel Gibson queria que ele desistisse. E ele disse assim, olha só, deixa eu dizer uma coisa para ti. Será que é coincidência? As iniciais do meu nome é JC. Eu estou com 33 anos de idade. Será que as coisas acontecem por acaso? Eu vou fazer esse papel. E ele conta que abraçou a ideia de fazer o papel e fez o papel muito bem, de forma brilhante. E ele conta as experiências que ele teve em reproduzir a encenação da morte de Cristo. Ele conta um dado momento que ele, na hora que foi ser chicoteado no tronco, o chicote era de verdade, eles colocavam uma placa de zinco aqui nas costas para que o chicote não pegasse nele, lógico, né? Senão ele não ia aguentar. E ele disse que numa dessas chicotadas que os algozes fizeram com eles, tinha um que corria para dar mais velocidade à chicotada. Ele disse que um dos fios, ele passou por baixo da placa de zinco, que arrancou uma tira de couro das costas dele, ele sangrou muito. Um fio. Jesus levou mais de 30 chibatadas dessas. Aí ele disse que foi fazendo filme, e ele pegou uma pneumonia. E ele tinha dificuldade para respirar. E o médico disse, olha, você não pode subir na cruz, porque na posição que você vai ficar, a sua imunidade está baixa, a sua capacidade cardiorrespiratória está baixa, você pode morrer. E ele olha para o médico e diz, eu quero assim mesmo, porque ainda que eu morra lá na cruz, eu entendi o que ela representa para a minha vida. E se o Senhor quiser me ceifar deste mundo, eu vou feliz por fazer a vontade de Deus. E ele disse que quando ele fez o papel, estava fazendo ali que ele disse, está consumado. O testemunho dele. Ele disse, irmãos, acreditem, um raio me atingiu. Um raio. Você sabe o que é isso? Um raio atingiu o cara. Tiraram ele às pressas da cruz, levaram para o hospital e fizeram uma cirurgia no coração dele para que ele continuasse a viver. Esse é o poder da cruz, que nos leva a experiências transcendentais, quando a gente resolve morrer para Cristo. Vamos falar de um aqui que vocês estão vendo. Pense num homem introspectivo, medroso, baixa estima, desejos de suicídio. Meu pai morreu aos 4 anos de idade, quando eu tinha. E ficamos abandonados. Moramos até em favelas, em comunidades, à beira da praia, onde a casa era de favor e nem banheiro tinha. Eu tinha que fazer que nem gatinho, sair de casa para fazer. E aquilo gerou na minha alma, eu não tinha perspectiva de nada. De nada. Tinha vontade de morrer, ficava querendo saber como podia morrer. Até o dia que alguém chegou para mim e disse, olha, a cruz de Cristo, ela serve para a tua vida. Jesus pode te dar vida. Jesus, ele pode transformar. A cruz de Cristo tem o poder para mudar você. Mas eu não tenho esperança por isso mesmo. Joga toda a tua vida sobre a cruz de Cristo agora e o Senhor vai te abençoar. E eu entreguei a minha vida a Jesus. O mais lindo que eu achei foi o exemplo que ele deu, a simplicidade. Ele disse, você quer conhecer Jesus e a cruz de Cristo? Deixa eu te dar um exemplo prático. Ele disse para mim, quando você vê uma laranja, como você julga que ela é doce e agradável ao paladar?
Isso é a casca fina, amarelinha e tal. Às vezes isso condiz com a realidade? Não condiz às vezes. E quando é que você sabe que ela é boa realmente? Quando eu experimento, eu parto e como aquela laranja. Aí você prova e vê que é bom realmente, não é? Sim, é. Jesus é a mesma coisa também. As pessoas dizem que Ele é bom. As pessoas dizem que Ele dá vida. As pessoas dizem que Ele liberta. As pessoas dizem que Ele refaz a nossa história. Mas isso são concepções das pessoas. Precisamos ter a nossa própria experiência, experimentar de Cristo e da cruz de Cristo, para ter uma nova vida nele e se tornar um homem e uma mulher de Deus. A primeira vez que uma profeta chegou para mim, ela disse: olha, o Senhor te salvou, sabe para quê? Ele vai te tornar um grande pregador. É ruim. É ruim. O Senhor vai te prosperar, vai te abençoar. Assim, bichinha, está falando do coração, mas amém, Senhor, eu recebo, amém. Sabe por quê, queridos? Eu entrava num elevador, eu não dava bom dia, não era porque eu era mal educado. Eu não dava bom dia porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. De tanta vergonha e medo que eu tinha, insegurança. E Jesus chega para mim e diz assim: você vai ser um grande pregador. Eu vou colocar a palavra no seu coração. Eu disse: Jesus usou até uma jumenta para falar, então eu não vai ser tão difícil. Mas sabe o que é isso? É o poder da cruz. O poder da cruz refaz a nossa história. Aqui está cheio de ex. Cheio de ex aqui nesse lugar. Ex arrogantes, ex presunçosos, ex fracassados, não é? Ex-drogados, e Deus refez, a cruz de Cristo refez a sua história. Hoje é um culto de ceia, e a ceia, ela nos reporta para adorar e celebrar a morte daquele que nos deu vida. Você tem tudo, gente, você tem tudo na sua vida para ser feliz, tudo. Tem como a gente ver aquele videozinho? Preste atenção nesse vídeo, vocês já viram, tá? Mas eu não me canso de ver.